Olá, sou a doutora Elisete Kaffer e hoje estou aqui para te dar mais uma dica de saúde e bem-estar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico, que é o câncer. Como que nós podemos prevenir e ser um tratamento coadjuvante para os pacientes que se encontram com esse tipo de patologia, né? Se nós formos observar nosso corpo, ele é semelhante a um aquário. Então, cada aquário ele é feito para um tipo de peixe. Nós também, cada um de nós, temos uma individualidade metabólica, ou seja, os alimentos devem ser epigeneticamente direcionados para o seu perfil. Você se alimentar daquilo que o seu corpo necessita, daquilo que o seu DNA necessita. Fazendo essa analogia, nós podemos ver que quando nós colocamos uma ração num aquário, essa ração ela vai passar pela superfície do aquário, que no nosso corpo seria o nosso sangue venoso, o sangue que nós coletamos para fazer exames convencionais. Após isso, o nosso sangue ele é filtrado pelo fígado, rim, intestino, pulmão, pele e linfáticos e vira sangue arterial, que é aquele sangue que é coletado na gasometria, aquele sangue mais vermelho vivo. Após isso, os alimentos, os nutrientes vão passar pelo nosso interstício, que é a água do nosso corpo, é 70% a 90% de água feito no nosso corpo, para depois nutrir as nossas células. Então, normalmente o nosso corpo prioriza os órgãos mais vitais, cérebro, coração, rim, pulmão, intestino, para por último, sobrando hormônios, vitaminas e minerais, nutrir a pele, o cabelo e a unha. E como que nós fazemos para manter a homeostasia desse aquário, manter esse aquário sempre limpo, sempre cristalino? Nós temos que nos atentar para os 5 pontos, pelas 5 características que esse aquário tem que dar para a gente. Então, o aquário, para se manter limpo, ele tem que estar com a bombinha de oxigênio funcionando, a água deve estar circulando, então temos que ter oxigenação, circulação, temos que ter um pH adequado, um nível de acidez adequado, temos que estar alcalinos, uma quantidade maior de nutrientes e uma quantidade mínima de toxinas. Se nós estivermos com essas características, semelhante a um aquário, nosso corpo se tornará limpo e se manterá limpo por longos e longos períodos. Só que não adianta nós estarmos normais, com níveis normais. Nós temos que ter uma reserva metabólica, porque se acontece alguma intempérie com a gente, uma infecção, uma inflamação, um contato com alguma toxina, nós temos que ter reservas metabólicas para estarmos preparados para otimizar esse aquário e ele se recompor. Então, aumentando a taxa de oxigenação, aumentando a circulação, alcalinizando o pH, melhorando a oferta de nutrientes e drenando as toxinas. É o processo inflamatório agudo. A inflamação é uma tentativa do nosso corpo de otimizar o nosso metabolismo para remover aquela toxina, aquela carga parasitária que nos ofendeu. E assim o nosso corpo volta novamente para a homeostase, ou seja, se for uma inflamação aguda, ela é benéfica. Se nós não temos reservas metabólicas para isso, se o nosso corpo, numa das 5 partes, não oxigena bem, não circula bem, tem dificuldade de alcalinizar, tem a dificuldade ou não tem o aporte de nutrientes necessários, a reserva de nutrientes e não consegue drenar as toxinas, esse processo inflamatório se torna crônico. E a cronificação dessa inflamação faz a mudança do nosso ambiente, do nosso microbioma. E as nossas bactérias que eram boas, eram benéficas, são as bactérias saprófitas, as nossas floras, se tornam patogênicas. Elas se tornam destrutivas para o nosso corpo. O que mudou não foi a bactéria, foi o nosso aquário. Ele se tornou com menos oxigênio, com menos nutrientes, uma circulação mais lenta, com um acúmulo de toxinas e foi ficando cada vez mais ácido. Então, se uma das 5 pecinhas do aquário deixa de funcionar, naturalmente a água vai ficando mais verde, mais turva e começa a ter acúmulo de parasitas. Ninguém joga um balde de fungo dentro do aquário para ele ficar mais verde, ou seja, a falta de oxigenação, circulação e acidificação do corpo naturalmente faz com que a própria
própria flora se torne patogênica. E isso leva a uma infecção, ao tropismo de bactérias, vírus, fungos e parasitas. Se nós temos uma reserva metabólica para combater essa infecção através do aumento da oxigenação, da circulação, da alcalinização, essa infecção é aguda e vem a cura. Se nós não temos reservas metabólicas para isso, o que vai acontecendo? Vai diminuindo o aporte de oxigênio, de nutrientes, a circulação cada vez vai ficando mais lenta e esse ambiente se torna favorável à tumoração. A tumoração nada mais é do que uma tentativa de aumento da superfície de contato da célula para captar mais oxigênio, nutrientes, melhorar a circulação e a alcalinização. Então isso é a tumoração benigna. Se esse processo continua, com falta de oxigênio, falta de nutrientes, com acidificação no meio e a falta de circulação, se torna a infecção e a tumoração maligna. Então isso é um processo crônico e lento que depende desses 5 componentes: oxigenação, circulação, alcalinização, nutrição e detoxificação. Isso foi amplamente discutido por um dos maiores bioquímicos, né? Louis Pasteur. Pasteur e seu amigo Brechat, Claude Bernard Brechat, eram colegas de turma e eles estudaram a fisiologia, a microbiologia, e Pasteur desenvolveu a pasteurização, onde ocorre o quê? O aumento e a diminuição da temperatura abrupta para eliminar os micróbios. E criou-se o quê? A indústria alimentícia e a indústria farmacêutica. Brechat, durante toda a vida, combateu isso, porque Pasteur falava que a culpa de todos os problemas da humanidade eram os micróbios. Já Brechat falava que não, que era um meio de cultura. Falava: Pasteur, nós estudamos que se nós não tivermos um meio de cultura correto, a bactéria não se prolifera. Então não adianta matar a bactéria, tem que tratar o meio de cultura. E se tornou uma briga durante anos. No final da vida, Pasteur, no seu leito de morte, morrendo de septicemia, mandou chamar Brechat e falou: realmente, Brechat, você estava correto, a culpa não é do micróbio, é do meio de cultura. Temos que tratar o meio de cultura para que o micróbio não tenha condições de se proliferar. Então, quando nós tratamos o corpo do paciente como um aquário, avaliando qual dessas 5 peças do aquário não está funcionando corretamente, se é a oxigenação, se é a circulação, se é a alcalinização, a nutrição, a detoxificação, nós conseguimos repor as características fisiológicas desse aquário e esse processo de inflamação, infecção e tumoração se restabelecer para homeostase e para normalização. Ou seja, não é um tratamento que anula os tratamentos convencionais oncológicos, onde se realmente utilizam-se os quimioterápicos para eliminar o tumor, e sim tratar o paciente como um todo, para que o corpo dele não se torne um aquário favorável ao aparecimento de novas tumorações subsequentes. Quem já estudou bastante esse assunto foi um grande cientista chamado Dr. Otto Heinrich Warburg, que em 1931 ganhou 8 vezes o Prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto que toda célula cancerígena ela é privada de oxigênio, que ela consegue se proliferar e se manter num ambiente com falta de oxigênio. Então, que a tumoração, tanto maligna quanto benigna, ela depende do meio em que ela está, do meio de falta de oxigenação, falta de nutrientes, falta de circulação e alteração de pH. Então, isso é um mecanismo de tratamento e de prevenção. Quais são as dicas que ficam? A prática de atividade física promove tanto a oxigenação quanto a circulação do nosso corpo, mantendo o nosso aquário sempre
ativo, evitando o acúmulo de toxinas. A alcalinização, ela vai depender do seu tipo de alimentação. Um alimento que geneticamente é compatível com você, você nasce com as enzimas digestivas capazes de digerir esses alimentos e você não precisa fermentar. Quando você come um alimento geneticamente não compatível a você, você precisa fermentar, ficar ácido e ter gases. Então, o que é correto? Você comer os alimentos, sentir uma digestão leve e não ter gases. Isso significa que você não está ácido. Qual outra característica que eu posso ter para saber se eu não estou ácido? Eu posso fazer uma avaliação do meu fio de cabelo. Se a minha cutícula ela está fechada, meu fio fica liso e não tem uma alteração, uma adesividade de uma fibra capilar na outra. Então significa que eu estou alcalino, fazendo esse exame. E para saber se a nutrição e a detoxificação está correta, como que eu posso saber? Eu tenho que avaliar a cor da minha urina, que ela não pode estar muito escura, ela tem que estar clara. As fezes, elas têm que estar depositadas no fundo do vaso, tem que ser uma consistência firme, não podem flutuar. Se as fezes flutuarem, é sinal que está tendo fermentação e tem gases. Avaliar o suor, avaliar o hálito. Se você tem um suor muito forte, o hálito muito forte, a urina muito escura, as fezes flutuam, é sinal que você está nutrindo o seu aquário com a ração inadequada. E esse seu aquário, ao longo de muitos anos, pode ter uma alteração de oxigenação, de circulação, acidificação, nutrição e detoxificação. Proteja o seu aquário, repare nas suas fezes, na sua urina, de como que o seu corpo se comporta depois do que você se alimenta. Se alimentar é para te dar energia. Quando você come um alimento que geneticamente é compatível, você fica mais forte. Se você come um alimento que geneticamente não é compatível, sua digestão fica lenta, você tem gases e você sente cansaço, fraqueza, sonolência após se alimentar. Então reparem nessas dicas, são simples, eficazes e requerem um monitoramento sistemático contínuo da sua saúde. Repare no seu corpo. Pare de só pensar, comece a sentir e prestar atenção nos seus sintomas, que você vai cuidar do seu microbioma como ser único e individual e ter níveis ótimos de saúde. Mais uma dica para vocês.